Fala galera, beleza? Tempo atrás eu fiz um vídeo bem completo mostrando o setup do BIOS, como você poderia mudar algumas opções ali para melhorar o desempenho do seu PC. E dessa vez eu vou dar algumas dicas para vocês para acelerar o boot, né? O tempo de boot, principalmente quando você aperta o botão ali até ele passar aquela janelinha da BIOS, carregar o sistema e enfim, ficar na área de trabalho pronto para você utilizar, tá? Então eu vou mostrar algumas opções que a gente consegue alterar na BIOS e também dentro do sistema operacional, principalmente do Windows, para vocês verem que é possível aí melhorar um pouquinho a performance de boot, tá? Que para algumas pessoas, mesmo sendo alguns segundos, ainda é muito tempo. Então a gente vai alterar algumas coisas aqui e vai testar na prática para ver se muda muita coisa. Mas antes, já deixa o like pra gente, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que pintar por aqui. Então bora lá! Partindo do princípio, quando uma placa-mãe ela dá o boot, quando a gente fala, né, na verdade é quando ela aparece aquela primeira janela do fabricante, né, e depois inicia aí o sistema operacional. Quando não tem nenhum disco, geralmente ele vai ficar na tela de erro com a mensagenzinha branca, tá? Nesse caso, antes mesmo da placa-mãe iniciar ali, mostrar a tela do fabricante, naquele logo e tudo mais, ela está fazendo várias verificações. Algumas placas mais modernas, ela tem um displayzinho OLED que ela mostra o que ela está fazendo, né, testando ali processador, memória, placa de vídeo e por fim aí fazendo o boot, né? Então, se algum desses itens derem algum tipo de falha, geralmente a placa não dá boot, então não vai apresentar imagem. Partindo do ponto que tudo está funcionando perfeitamente, cada fabricante tem uma característica diferente, né? Eu já tive a experiência de montar vários PCs de vários fabricantes diferentes, né? Com placa-mãe diferente, placa de vídeo diferente, memória diferente, M2 diferente, HDs, SSDs e por aí vai. E eu consigo notar ali que alguns fabricantes, o boot é muito mais rápido do que outros, mesmo a gente não fazendo nada, né? Isso tende a ser em relação ao firmware, né? Pode ser que o fabricante X ou Y, ele faça mais verificações de segurança, principalmente das configurações de clock do processador, clock de memória e também de outros componentes para certificar que tudo está perfeito, para que aí sim ele possa iniciar com segurança, tá? Então, geralmente essas placas que fazem tantos ajustes assim, tantas verificações, elas são mais lentas. E outras nem tanto assim, né? Elas realmente acaba você apertando o botão, já aparece a tela do menu ali rapidinho e já acessa o Windows bem rápido, tá? Eu confiaria mais nas que acabam testando um pouquinho a mais para a gente ter uma confiança a mais ali nos nossos componentes e saber que tá tudo certinho, tá? Mas uma dica que eu te dou é que sempre a primeiro boot ali, quando você monta o PC, ele vai ser sempre o mais lento de todos, tá? E é normal, às vezes, até a máquina ligar, desligar e ligar de novo, porque ali ela tá preparando, né? A placa-mãe tá preparando ali para configurar bonitinho com todos os componentes que tem, processador, memória, SSD, placa de vídeo e qualquer outro componente que você utiliza, até mesmo ali as conexões traseiras, né? A porta USB de teclado, mouse e por aí vai, tá? E tem algum desses itens também que atrapalham bastante a dar o boot, tá? O que eu daria de dica aqui, na nossa placa-mãe aqui no nosso setup tem um menu chamado boot, tá? Nesse menu a gente consegue alterar várias configurações que fazem parte do boot mesmo, né? Do tempo que ele vai demorar, o que ele vai carregar, qual vai ser o primeiro sistema operacional que ele vai carregar, caso você tenha mais de um SSD ou HD com o sistema instalado e por aí vai, tá? Primeira coisa, a gente pode definir, por exemplo, o Fast Boot, que é um recurso que basicamente ele vai deixar de verificar algumas coisas para que ele inicie rapidamente no sistema operacional. Por exemplo, a opção SATA Support, né? Algumas placas sempre verificava todos os discos antes mesmo de entrar no sistema. E aí se você tivesse algum disco que tivesse algum tipo de problema, ou ele fosse um pouquinho mais lento, isso impactava diretamente no boot. Com essa opção, a gente consegue deixar somente aquele disco que foi inicializado com o sistema operacional anteriormente para ele dar boot. Então fica muito mais rápido. A placa-mãe já sabe qual foi o disco anterior que deu boot, então ela vai priorizar ele para ser o carinha que vai dar boot ali. Então ela não precisa ficar verificando. Ou eu posso deixar na opção All SATA Device, ou seja, ela vai verificar todos os discos e vai dar de opção também para eu poder selecionar ali qual que eu quero dar boot, tá? Então vou deixar em Last Boot SATA Device Only. Outra opção também, VGA Support, né? Tem a versão EFI, que é a versão mais moderna, e tem a versão Legacy BIOS, né? Aqui no caso ele está como Auto. Se você sabe que sua placa-mãe já é compatível com EFI Driver, isso é muito fácil, quando você selecionar EFI, geralmente tudo vai correr bem. Se você selecionar a opção que sua placa-mãe não é compatível com EFI, você vai ver que vai ocasionar um erro, tá? Então já deixa em
o EFI Driver, justamente para que ela não fique tentando ali, né, fazer mais uma checagem, como vai estar em automático, então ela vai ter que verificar se é compatível com o EFI ou não, tá? Então já vou deixar em modo EFI. USB suporte, isso aqui é muito importante. Geralmente as pessoas usam muitas conexões USB, mouse, teclado, headset, aqueles mousepad com RGB que precisa conectar o USB para alimentar ele. Algumas pessoas deixam o HD externo já conectado, pendrive e tudo mais. Eu já vi pendrive deixar o sistema super lento só dele estar conectado, porque por algum motivo o pendrive ficava fazendo uma verificação ali, né, dava para perceber por causa do LED e deixava tudo mais lento, tá? Essa opção aqui, você pode deixar para que ele verifique todos os componentes que estão na porta USB, tá? Então ele vai verificar se tem um pendrive, um HD externo, ou um disco de boot, por aí vai. Ou você pode deixar na parte de Partial Initial, que basicamente ele vai só deixar mouse e teclado para dar boot, que é justamente para você conseguir apertar ali, né, o teclado para entrar no boot. E ainda tem uma opção que simplesmente ele vai desconsiderar teclado e mouse e vai entrar no Windows de forma rápida. Então é uma coisa assim bem tipo, quero entrar logo, não precisa verificar mouse e teclado. Isso é ruim que você não vai conseguir entrar na BIOS depois se você precisar, tá? Aí vai ter que fazer um clean CMOS aí para limpar a BIOS, tá? Então vou deixar em Partial Initial. PS2 Device Support. A gente não está utilizando aqui nenhum teclado e nenhum mouse que utiliza essa conexão PS2, que é aquela roxinha ou verdinha, né, antiga. Então eu já vou desativar, que é uma coisa a menos para a placa-mãe fazer a verificação aí, tá? Network Stack Drive Support, eu vou desativar também. E o Next Boot After AC Power Loss. Essa opção aqui, sempre que o seu PC sofrer uma queda de energia ou você desligar ele de forma incorreta, você pode definir para ele ligar de forma normal, para o boot ser um pouquinho mais lento para dar tempo de entrar no BIOS. Porque, por exemplo, essa placa aqui da Gigabyte, se a gente deixa o Fast Boot ativado, às vezes a gente nem consegue, dependendo do teclado, tem isso também, a gente não consegue entrar no setup do BIOS mais, só fazendo o Clean CMOS mesmo para conseguir abrir. Então, se você deixar em Normal Boot, ele vai ficar um pouquinho mais lento e dá tempo de você acessar. Nesse caso, a gente está confiando aqui que tudo que a gente alterar vai estar 100%, eu não vou precisar mexer mais nesse setup do BIOS, então vou deixar em Fast Boot, tá? Para quem já utiliza o Windows 11, não vai precisar mexer nessas duas opções. No caso, o Security Boot já fica ativado, né? E o CSM ele fica desativado. Então, se você tem o CSM ativado aí, você pode desativar caso você já tenha instalado o seu sistema operacional no modo UEFI. Então, você não vai precisar deixar o CSM ativado, que normalmente serve para ele dar boot em dispositivos mais antigos e deixar aquele modo Legacy também. Então, ele vai ficar verificando duas coisas. Então, deixa o UEFI mesmo, ou seja, desativa o CSM, que é sucesso, beleza? Algumas outras coisas que eu expliquei naquele vídeo também da placa-mãe, como ativar o XMP, definir o clock base do processador, já deixar ele setadinho ali também. Isso acaba ajudando porque a placa-mãe ela já vai iniciar sabendo a configuração que ela tem que ficar. Ela não vai ficar toda vez testando ali para dar o boot, tá? Bom, tem algumas placas que tem uma opção específica para o Post Delay Time, né? Ou seja, aquele tempo que vai ficar parado no logo do fabricante. Normalmente eu coloco 1 segundo para dar tempo se uma hora eu precisar apertar o delete ali para entrar no menu do boot, tá? Ou você pode deixar 0. Então se sua placa-mãe tem essa opção, você quer que inicie o mais rápido possível sem dar um tempinho ali na tela do logo da placa-mãe antes de fazer o boot do Windows, pode deixar em 0 ou se não em 1 segundo. Por padrão vem em 3 segundos, tá? Então a gente consegue ganhar aí uns 3 segundinhos para iniciar o Windows mais rápido, tá? Feitas essas alterações, eu vou salvar aqui as configurações e agora nós vamos entrar no sistema operacional, onde a gente consegue mexer em várias coisas lá para o boot ficar mais rápido, porque não é só você ter um SSD muito rápido, o sistema operacional ali bem clean, bonitinho, e alterar as configurações no BIOS. Você precisa também verificar os arquivos, os programas que estão iniciando junto com o seu sistema, porque eles são responsáveis, né, por deixar o seu boot mais lento, tá? Então, quando passa dessa tela inicial aqui, que ele está carregando, na hora que ele entra no Windows, se você não usa a senha, né, ele já vai acessar diretamente. Se usa a senha, tem a questão da senha de você digitar ali, é um tempo a mais que você acaba demorando para o Windows iniciar, tá? Então, aqui ele já está entrando, eu estou utilizando um software chamado Boot Racer para a gente medir, né, esse tempo. Então, tem vários programas aqui que vai iniciar junto com o sistema, tá? Então, ele vai abrir o software do teclado, do mouse, do headset, a Steam, enfim, vai abrir um monte de programa. E, dá para perceber que o negócio fica bem lento, porque ele começa a abrir um por um, e o contador ali, ele sempre zera quando tem um programa novo ainda para inicializar, enquanto não abrir o último programa, ele não para, ó, já voltou de novo ali pro 10. Dá até uma agonia de tanto programa que está iniciando, mas aqui eu fiz propositalmente para vocês verem o quanto de tempo demora para dar boot quando tem muita coisa carregando ao mesmo tempo. Olha só,
Por ele apareceu que o boot, né, total demorou 47 segundos, né? Comparado com boots quando você utiliza KDE, que demora 3 minutos, 4 minutos, é um tempo aí bem rápido, né? Mas dá pra gente melhorar isso daqui, tá? Então aí, ó, o tempo de pré-boot foi 12 segundos, o boot do Windows 13 segundos e aí o tempo do desktop, né, para ele carregar todos os programas foi 34 segundos, somando tudo isso, deu 47 segundos, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desativar esses programas que estão inicializando aí junto com o sistema operacional, tá? Então, aqui eu vou desativar todos. É importante você verificar se o programa que você está desativando da inicialização do Windows, né, junto com a inicialização, ele não é um programa essencial. Por exemplo, um antivírus, às vezes é necessário deixar ele iniciar junto com o sistema, né, justamente para você ficar protegido quando você ligar o seu PC e nenhum outro programa acaba assumindo aí e mexendo no seu PC sem você saber, tá? Agora, tipo assim, atualizações de software, como por exemplo, tem o Discord aqui que ele atualiza, então toda vez que você liga o Windows, ele vai buscar uma atualização. Isso daqui você pode desativar, até porque quando você for usar o programa mesmo, ele vai fazer a mesma verificação, então não é interessante deixar ele ligado, tá? Para entrar nesse menu aqui de inicializar do sistema operacional, seja no Windows 10 ou no Windows 11, eu aperto Ctrl Shift ESC, ele vai abrir aqui o gerenciador de tarefas e vou na aba inicializar. Quando você está no Windows 10, no próprio barra ali do Windows, né, você clica com o botão direito e depois em gerenciador de tarefas, né? Ou aperta Ctrl Alt Del e seleciona gerenciador de tarefas, beleza? Então aqui, ó, desativei todos os programas possíveis. Tem até coisa de antivírus ali, propositalmente eu desabilitei, para a gente agora poder reinicializar, né, e fazer esse teste novamente e vamos ver aqui como vai ser o resultado. Já inicializou aqui, ó, deu 28 segundos no nosso tempo. Olha só como diminuiu e eu só desabilitei ali os programas que estavam iniciando junto com o sistema operacional, né? Deu tempo de boot ali 13 segundos, pré-boot 8 segundos e o desktop 15, totalizando 28 segundos apenas fazendo aí essa alteração, tá? Agora a gente pode fazer mais uma coisa para ajudar aí no nosso boot, né? A gente pode limpar os arquivos do nosso sistema, principalmente os arquivos que não são utilizados, que geralmente o Windows acaba não apagando, né? Que, inclusive, a gente fez um vídeo dando essas dicas aqui, como, por exemplo, ativar uma função para ela fazer essa limpeza aí periodicamente. Você pode escolher os locais que o próprio Windows vai fazer a varredura e vai excluir, né? Ou até mesmo escolher de quanto em quanto tempo fazer isso, tá? Então, a gente pode limpar aqui, por exemplo, os arquivos temporários, que não tem muita coisa, mas a gente pode apagar. Temos aqui cache de sombreador, relatórios de erros do Windows, arquivo de despejo de memória. E a limpeza do Windows Update, eu não faria isso porque ele também guarda ali muita informação das atualizações que foram feitas, tá? Então, se um dia você precisar ali reverter uma atualização, caso você tenha apagado isso, você não vai conseguir fazer. Então é isso. Vamos lá, dar um OK, excluir arquivos. Esse processo ele pode demorar um pouquinho, dependendo aí do disco que você utilize e a quantidade de coisas que tem também. Então, vamos ver se deu alguma diferença. Bora reinicializar aqui e testar. Bom, reiniciou aqui 28.890, deu um pouquinho a mais do que aquele primeiro teste que a gente fez, né? Mas dá para perceber que o Windows também não é tão estável assim, né? Ele oscila a cada reinicialização. Às vezes você vai reiniciar o PC, fica aquele programa ali aguardando, pedindo para ser fechado. Isso também pode deixar o tempo do boot um pouquinho mais lento, tá? Mas ó, o boot do Windows ali sempre fica em 13, né? Ele realmente fica constante nisso. O que muda mesmo é o tempo do desktop, que é depois que ele passa daquela tela preta e fica carregando, aí sim, os programas que você vai colocando ali, isso acaba aumentando ainda mais o tempo do boot. Como eu falei, vê certinho todos os programas que estão inicializando junto com o sistema, tá? Para você não desativar tudo e acabar ali desativando a questão do seu antivírus ou algum software que você utiliza. Por exemplo, a gente tem um software aqui que foi um do Tech Tips, que a gente deu essa dica também, que é para deixar a barra do Windows 11 bem transparente. Esse software eu desabilitei, então a barra não vai ficar transparente até eu iniciar esse programa lá. Então, se eu quero que isso fique inicializando sempre que eu ligar o PC e mesmo que aumente ali um tempinho, para mim não vai fazer diferença, então você não precisa desativar, beleza? Então fica essas dicas aí, deixa aqui nos comentários para eu saber também o que você achou ou o que você faz aí para inicializar mais rápido o seu sistema operacional, tranquilo? E lembrando do aplicativo do Kabum, né, galera? Somente com ele você tem vantagens exclusivas utilizando o cupom AppNinja, que é específico
específico para o aplicativo do KaBuM, você garante 10% de desconto em produtos selecionados. Tem uma listagem que é sempre atualizada aí semanalmente, tá? E além disso, você pode monitorar o seu pedido em tempo real e ficar por dentro de outras ofertas que pintam por lá. Então não perca tempo e baixe já, é só vantagens, hein? Bom, galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!